Então, assunto, ligações químicas. A teoria, o porquê das ligações. No que está baseado para explicar as ligações químicas? Os químicos observaram o seguinte, que um pequeno grupo de elementos, aqueles 118 que a gente viu na tabela periódica, são um pequeno grupo, são encontrados livres na natureza. Que nem o oxigênio nós encontramos como oxigênio na natureza. Na forma de gás oxigênio, que é o O2, ou o O3, na forma do gás do que o ozônio. O não existe. Existe ele combinado com ele mesmo. Então, por que das ligações? Por que os átomos ligam entre si? E quem deu a explicação mais aceita até hoje, não vale para todos, mas é geral, é a chamada teoria, né? A gente conhece lá como a teoria, chamada teoria, oh meu Deus do céu, vamos lá, a teoria de Lewis. Ou seja, a teoria de Lewis ficou conhecida, como todo mundo já deve ter visto falar, a famosa teoria do octeto. Como ela ficou conhecida? Quem falou isso foi Lewis, e acabou sendo teoria do octeto. Por quê? Lewis diz o seguinte, que os átomos se ligam entre si com qual finalidade? De completar 8 elétrons na camada o quê? De valência. Lembra quando a gente falou da tabela periódica? A última camada de um átomo é chamada camada o quê? De valência. Ela pode ter no máximo quantos elétrons? 8. Então por que os átomos se ligam? Segundo Lewis, falou para isso. Eles se ligam, ligam-se entre si para completar 8 elétrons na, vamos abreviar aqui, né, ó, CV, que é camada o quê? De valência. Então essa é a que a gente fala, para todos funciona? Não. Isso vai valer para todos os elementos? Não. Isso vai valer mais para os chamados elementos, aula passada, elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Os que pertencem aos grupos o quê? A, é isso? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e até o grupo o quê? 7A. Esta teoria dá certinho para explicar esses elementos. O porquê que eles se ligam? Que é essa finalidade. 8 elétrons na camada de valência. Hoje nós sabemos o seguinte, turma, ó, que a estabilidade de um elemento não está só na camada de valência dele com 8 elétrons. O que torna um átomo estável é a eletrosfera dele. A gente chama de simetria. Quanto maior for a sua simetria estrutural, maior é a sua o quê? Estabilidade. Mas a princípio vamos valer isso aqui, ó. Nós vamos falar das ligações em função disso. Para que eles vão se ligar? Para completar 8 elétrons no último nível. Então, para completar 8 elétrons, os átomos vão estabelecer as seguintes ligações. Nós temos a chamada ligação iônica. Nós temos a ligação covalente. Ligação covalente e a ligação metálica. Então, seriam esses 3 casos principais de ligação entre os átomos. A iônica,
A covalente é a ligação que? Metálica. Vamos começar então falando da ligação. Primeiro, a ligação iônica. Como o nome fala, ligação iônica é uma ligação entre íons. Então, a ligação iônica, ela ocorre, vamos fazer assim, ela ocorre pela transferência de elétrons de um átomo para outro. Vai haver uma transferência, ou seja, um vai doar e o outro vai o quê? Receber. Então, o que caracteriza a iônica é isso, ó, uma transferência de elétrons de um átomo para outro. Um pede e o outro o quê? Recebe. Como nós já vimos, então assim, como eu falei lá atrás, existem átomos que perdem elétrons, e quando um átomo perde elétrons, ele se transforma no quê? No íon positivo. Qual é o mesmo nome que nós demos para ele? Cátions. E os átomos que recebem elétrons se transformam em íon quê? Negativo, chamados o quê? De ânions. Então, um vai doar e o outro vai o quê? Então, quem é que doa, quem é que recebe? Então, a gente fala assim, doa elétrons. Doa elétrons. Átomos. Átomos com 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Então, todo elemento que tiver 1, 2 ou 3, na ligação iônica, o que ele vai fazer? Doar elétrons. E quem que recebe? Então, quem que vai receber? Recebe elétrons. Recebe elétrons. Átomos com 5, 6 ou 7 elétrons na CV, na camada de valência. De 1 a 3 vai doar, de 5 a 7 vai o quê? Receber. Professor, e quem tem 4? Quem tem 4 não forma ligação que? Iônica. Vai formar a outra ligação que? Covalente. Então, quem forma ligação iônica? Quem tem 1, 2 ou 3 que vai o quê? Doar. Quem tem 5, 6 ou 7 que vai o quê? Receber. Só tem uma exceção aqui. Sempre tem que ter, né? Uma exceção. A exceção aqui, ó. Exceção é o nosso amigo lá, ó. Quem que é o H? Hidrogênio. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Então, como nós já vimos, a distribuição eletrônica dele é 1s o quê? 1. Ou seja, o hidrogênio só apresenta a camada K com quantos elétrons? 1. Ora, se ele doar esse elétron, ele vai se completar? Não. Então ele tem o único cara que tem 1 e não doa, ele o quê? Recebe. Quantos elétrons ele vai receber? 1 só. Porque ele vai completar quantos? 2. Que a camada K no máximo suporta quantos? 2. Lembra que a primeira, ela só pode ter no máximo quantos elétrons? 2. Então ele se completa com o máximo, que é quantos? 2 na camada K. Então a exceção é o hidrogênio. É o único que tem 1 e não doa. Vamos por aqui? Ele o quê? Recebe. Então na ligação iônica ele recebe 1 elétron. Então lembra disso. Na ligação iônica ele não vai doar, ele vai o quê? Receber quantos? 1 só. Para completar 2, para completar a camada K
que tem 2 elétrons. O máximo dela é quantos? 2. E completou. Vamos supor aqui, eu vou pegar o sódio aqui. Exemplo clássico. Sódio, o número atômico dele é quanto? 11. Então, se você faz a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Feito? 1s é a camada K, quantos elétrons? 2. 2s e 2p formam a camada L, quantos elétrons? 8. 3s é a terceira camada, e a camada o quê? M, ele tem quantos elétrons? 1. Ora, se o sódio não tem 1, se ele doar esse elétron, quem passa a ser a última camada dele? A L com quantos elétrons? 8. Então legal, ele completou, doou e completou, não completou? Agora o hidrogênio não, ele só tem 1 na camada K. Se ele doar esse elétron, ele vai ficar com quantos? Nenhum, então não vai se completar. Então o Risker é exceção, ele tem 1 e não doa, ele tem que o quê para completar? Receber quantos? 1, porque a K suporta quantos? 2. Então recebendo 1, ele vai ficar com quantos na camada K? 2, que é o máximo que ela suporta, completou ele. Tirou a dúvida? Então vamos lá. Então aproveitando aqui, o sódio está aí 1 elétron. E aí nós temos, vamos pegar um outro elemento. O cloro, número atômico o quê? 17. Se o cloro é 17, fazendo a mesma coisa, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 1s, camada K, 2 elétrons. 2s e 2p formam a camada L com quantos elétrons? 8. 3s e 3p é a M. Quanto? Oh, é 17, não 18. É 3p quanto? 3p5. 3p6. 2c, 7. O sódio tem 1 na camada de valência e o cloro tem quantos? 7. Nenhum dos dois estão completos. Um tem 1, outro tem o quê? 7. Então, qual é a tendência do sódio com o elétron? Perder esse elétron. Olha aqui. Se ele perde esse elétron, vou mostrar isso daqui para vocês. Ó. Mostrando aqui. Se o sódio, então, ele perde um elétron. Quem que ele vai perder? A 3s1, não é isso? Vai perder a camada M. Como é que vai ficar então o sódio? O número atômico dele continua quanto? 11. A estrutura fica o quê? 1s2, 2s2, 2p6. K2, L o quê? 8. Só que, quantos elétrons ele tem agora? 10. E está com quantos prótons? 11. Como nós vimos, quem perde se transforma o quê? Num cátion. Então, o sódio, ao perder elétrons, se transformou no cátion sódio. O cloro tem quantos elétrons no último nível? 7. Então, qual a tendência dele? Então, ele recebe. Se ele receber um elétron, como é que vai ficar o cloro? Cloro, número atômico não muda. Qual é o número atômico dele? 17. Como é que vai ficar a eletrosfera dele? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, era 3p5, você recebeu 1, ficou 3p quanto? 3p6. 1s, K, 2 elétrons, 2s e 2p, 8. 3s e 3p é a camada M, e agora quantos elétrons? 8. Aqui também? 8. Os dois não ficaram com 8 elétrons? Só que 10, 18 elétrons. Quantos prótons? 17. Um está com elétron a mais? Ele se transformou o quê? Num ânion. É aí que vai acontecer a ligação iônica. Porque tem um íon positivo e um íon o quê? Negativo. O que que acontece? Cargas contrárias o quê? Se atraem. É aí que vai acontecer a ligação iônica. Então, para que haja ligação iônica, um tem que perder
se transformando o que? No cátion. E outro tem que receber, se transformando o que? Num ânion. Aí vai haver a ligação iônica. Por isso que chama ligação iônica. É a ligação que ocorre entre o cátion e quem? E o ânion. Importante que na ligação iônica, aqui duas coisas são importantes. O número, vamos abreviar aqui, de elétrons doados tem que ser igual número de elétrons recebidos. Primeira coisa, na ligação iônica, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons o quê? Recebidos. Que nem aqui, quantos que o sódio doou? 1. Quantos que o cloro recebeu? 1. Legal. Ou seja, a gente faz assim, ó, a somatória das cargas sempre tem que dar quanto? 0. Esse emitido a besta aqui chama-se somatória. A somatória das cargas sempre tem que dar quanto? 0. Aqui, ó, mais 1 menos 1, quanto que dá? 0. O composto só existe se ele estiver em equilíbrio elétrico. Tem que dar, a soma tem que dar sempre o quê? 0. Então você viu que doando e recebendo eles vão se completar.